Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 1 a 15. Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doença e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, o seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelote; e Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo dos gentios, não entre nas cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, também de graças dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre no vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem deles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrarem na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outra a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para essa cidade. Amém. Senhor, nos abençoe. Tira, Senhor Deus, as vendas dos nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Nos abençoa e fala, Senhor, conosco, pois precisamos ouvir tua voz, precisamos ouvir a tua direção nessa noite. Que o Senhor cresça e que nós diminuamos, e que o Espírito do Senhor aplique sua palavra ao coração de cada um de nós que estamos aqui ouvindo ela hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vejam, aconteceu um fato inusitado durante a Segunda Guerra Mundial. Uma igreja na Europa, ela foi bombardeada, e um grupo de pessoas se reunia nessa igreja. E, por incrível que pareça, houve alguns danos físicos à igreja. Mas uma coisa curiosa é que uma imagem, uma estátua de Jesus Cristo permaneceu aparentemente intocada depois do bombardeio que atingiu aquela localidade onde estava a igreja. Os adoradores que estavam ali, que se reuniam naquela igreja, fizeram uma varredura nas estalagens da igreja para reparar os danos, para ver quanto a igreja havia sido danificada. E eles observaram que, ao contrário do que eles pensavam, a estátua de Jesus Cristo havia sido sim avariada. Uma coluna havia caído, um pedaço de madeira havia caído do teto e havia cortado ambas as mãos da estátua de Jesus Cristo, o que no primeiro momento deixou aqueles frequentadores da igreja um tanto quanto revoltados, porque
O Cristo que eles adoravam estava incompleto. Então, um arquiteto, uma pessoa que mexe com um escultor, ele resolveu, ele se prontificou a consertar as mãos do Cristo, que havia sido avariado. Foi aí que os líderes da igreja pensaram: não, essa imagem, ela tem um significado. Essa estátua do Cristo sem as mãos, ela tem muito a nos ensinar. E ela nos ensina a seguinte lição: as mãos de Jesus, agora Ele nos deu. Depois da sua morte, depois da sua ressurreição, as mãos deles estão conosco. Nós agora que temos que levar a sua obra adiante. Então diz muito para nós a estátua do jeito que ela está. Não precisou fazer o reparo nela, porque eles entenderam que agora que o campo estava pronto para a seara, e que Jesus havia dado suas mãos, sua autoridade, para aqueles irmãos continuarem a obra de evangelização de uma Europa totalmente destruída do pós-guerra. Eles entenderam: as mãos de Jesus estão conosco. E se vocês lerem o texto que a gente acabou de ler agora com atenção, vocês vão observar que é exatamente essa a ideia do texto. Jesus nos deu as suas mãos, Ele nos deu a sua obra. Ele tinha terminado, ele sabia que sua obra chegaria ao fim, ele sabia que o seu nome já estava, ele já era uma pessoa popular, ele já era uma pessoa conhecida, ele não tinha mais nem espaço para comer e se alimentar, porque todos queriam ele, e agora ele entrega a sua missão, a sua responsabilidade, as suas mãos, por assim dizer, aos 12. Ele multiplica, ele quer agora que a mensagem do Evangelho se irradie por povoados, por vielas, por cidades. As mãos de Jesus estavam agora com os discípulos. E eles tinham essa missão maravilhosa de proclamar, como ele diz aí, pregar o Evangelho, versículo 7. À medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Eu acredito, irmãos, que esse texto que a gente acabou de ler, ele tem algumas lições preciosas para nós. Eu particularmente, lendo o texto, eu encontrei 3 missões, 3 verdades preciosas que eu queria compartilhar com vocês. A começa com a letra C, para você nunca mais esquecer. Primeiro, eu quero dizer o chamado. Jesus chama os seus discípulos. Está aí do versículo 1 ao 4. Depois, com a letra C também, Jesus comissiona, está do versículo 5 até o versículo de número 10. Depois que Jesus Cristo comissiona, Jesus fala sobre a conduta dos discípulos, como eles devem se portar enquanto estiverem nessa missão. Então, o primeiro C que eu chamo a sua atenção é o chamado. Ele diz: tendo Jesus, versículo 1, tendo Jesus chamado os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expeli-los e para curar toda sorte de doença e de enfermidade. E no versículo 7, à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Dentro desse aspecto do chamado, dessa escolha, eu quero lembrar a vocês o que eu já disse anteriormente aqui. O chamado desses apóstolos não foi um chamado aleatório. Não, Jesus não chamou a esmo. Foi um chamado soberano. Jesus sabia muito bem quem estava escolhendo. Jesus sabia muito bem a personalidade de cada um desses a quem ele chamou. Observe que era um grupo heterogêneo. Era um grupo de pessoas com cada um com uma mentalidade diferente, com um temperamento diferente, um comportamento
aspectos e dos mais diversos espectros da nossa sociedade. Mas Jesus não o chamou. Inclusive, dentro desses chamados, havia aquele, no versículo 4, que foi quem traiu Jesus. Ou seja, até o traidor foi escolhido de forma soberana. Jesus não chamou sem saber o que estava fazendo. Mateus não relata aqui, mas em Lucas, capítulo 6, versículo 12, que é o texto correlato a esse, Lucas diz, Lucas 6, 12, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus. E quando amanheceu, ele chamou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, aos quais ele deu o nome de apóstolos. Observe aí que há uma diferenciação entre discípulo e apóstolo. Discípulo é qualquer um que deseja ser discipulado. Apóstolo é diferente. A palavra apóstolo significa enviado. Então ele tinha muitos discípulos, mas pouco ele escolheu para ser apóstolo. Nós somos apóstolos? Sim, nós somos apóstolos. Na grande comissão, ele disse: ir por todo mundo. Ele comissionou a gente, nós somos apóstolos, mas não somos apóstolos no sentido desses 12. A esses 12, e somente a eles, Jesus conferiu o que ele disse aqui, versículo 1: Jesus lhe deu autoridade. Veja, irmãos, foi um chamado soberano a homens que até então não tinham qualquer autoridade. Eles receberam a autoridade. Esses homens até então, eles não eram ninguém. Se Jesus Cristo jamais tivesse chamado esses homens, nós não saberíamos, por acaso alguém aqui conheceria quem foi Pedro, se não fosse Jesus Cristo? Se não fosse o chamado de Jesus, quem conheceria quem foi Tadeu? Quem conheceria aqui quem foi Bartolomeu, Tiago, Simão? Esses homens só aparecem aqui porque eles foram chamados. Eles foram tirados da classe mais baixa da sociedade. Eles não eram figurões, como Paulo disse em 1 Coríntios 1:26. Irmãos, reparai na vossa vocação. Muitos de vós não foram sábios segundo os padrões do mundo, nem muitos de nós eram poderosos, nem muitos de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que é loucura para o mundo, para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que é fraco para o mundo, para envergonhar os sábios. Deus não escolheu o que é desprezível, até mesmo para envergonhar as que se acham poderosas. Ou seja, Deus chamou pessoas da classe de pescadores e letrados, mas ainda assim, esse chamado irresistível. Eles foram chamados de uma forma sobrenatural. Eu e você, talvez, nós não teríamos chamado nenhum desses apóstolos, nós não teríamos escolhido. Se nós analisássemos a vida deles, nós talvez diríamos: eu jamais vou chamar um Pedro para ser alguém da minha confiança. Eu jamais vou chamar o Mateus, que era aqui, como diz no versículo 3, um publicano. Não. Quem aqui chamaria Judas e colocaria ele como tesoureiro do grupo? Eu vou confiar em você todo em entrada. E diz o Evangelho que João ladrão, porque a medida que alguém dinheiro no laço, na bolsa, o que é que Judas fazia? Ele tirava o dinheiro. Ele era um ladrão. Quem aqui conhece, sabe, chamaria esse homem? E você vai dizer a mim: não, pastor, então por que Jesus chamou? Será que Jesus Cristo não sabia que ele era assim? Claro que sabia. O nome de Judas é retratado lá nos Salmos. Ele era o filho da perdição. E Jesus conhecia muito bem que o nome de Judas não estava ao lado do livro da vida, porque Jesus é o autor do livro da vida. Ele o chamou com uma finalidade, com um propósito. Ora, meu irmão, não ache que Deus chamou você
porque ele não tem nada o que fazer, você é muito interessante para ele. Ele não chamou você porque você é muito bonito, você se destacava entre os seus irmãos, você é o filho da sua mãe. Deus não chamou você porque você é a mais sábia dentre as suas irmãs, a mais arrumadinha dentre as suas parentes. Não foi essa a causa pela qual Jesus lhe chamou. Eu vos afirmo, Jesus nos chamou pela sua graça, pela sua misericórdia. Não havia nada em nós que agradasse a Deus. Nós éramos por natureza filhos da ira. Não havia nada. Mateus não seria o escritor do Evangelho de Mateus. Mateus então não era escritor. Pedro não era o escritor das cartas. Não havia. Ele chamou por graça. Não há nada desses homens aqui que possa referendá-los como sendo apóstolos. Também como não há nada em nós que possamos dizer assim, está vendo? Deus chamou a mim, não chamou meu irmão, porque eu sou melhor que ele. Não. Nós somos mais miseráveis dos homens. Os principais dos pecadores somos nós. Não há nada em nós que possa agradar a graça. Não há nada em nós que possa tornar os olhos de Deus voltando-se para nós. Pelo contrário, nós só há vexame, vergonha. A nós só compete, disse Daniel, só compete coragem e vergonha, mas a Deus toda a glória. Isso era o chamado desses homens. Eles não se auto-chamaram, eles não se auto-convidaram. Jesus Cristo foi quem os chamou. Quando Jesus Cristo chamou? Depois que passou uma noite inteira de oração. Será que Jesus Cristo ia chamar a pessoa errada, tendo passado a noite toda orando ao Pai, pedindo ao Pai: Senhor, me mostra quem são aqueles a quem o Senhor quer que eu separe dos demais discípulos, para que eu torne eles apóstolos e os envie? Sempre naquela noite de luta com o Pai, para que o Senhor mostrasse quem são os verdadeiros. O Pai lhe mostrou: é esse aqui, é aquele ali, é aquele ali. Jesus chamou todos aqueles que o Pai lhe deu. Não foram escolhestes a mim, ele disse aos discípulos. Eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e dão fruto. Não foram os discípulos que escolheram. Eu quero ir, eu vou. Eu sou agora, a partir do momento que eu me auto-intitulei apóstolo. Como a gente vê hoje em dia, os indivíduos se auto-intitulando apóstolo. Não foi assim. Eles foram chamados por Jesus. E foi um chamado soberano. Eles receberam a chancela de Jesus Cristo. Agora, era a missão. Eles foram chamados do que queriam fazer. Eles foram chamados, segundo o versículo 7, para serem pregar que o reino de Deus, que é próximo, está próximo. Eles foram chamados para ser pregadores. Isso é muito importante, sobretudo hoje. Sem se confundidos com administradores de igreja. Pastor hoje é um animador de auditório. Nós temos um animador de auditório. Aquele homem que só fala para casais, esse nome dele lá. É um animador, não é um pregador. Ele é um animador. Empresas, não igrejas, empresas têm contratado ele para ele dar aula de entretenimento temporário. Não é pregador. Então nós temos essa classe hoje, animador de auditório. Deus nos chamou, eu e tantos outros apóstolos, para ser pregador. Deus não nos chamou para divertir ninguém. Eu não sou palhaço de circo, eu não sou administrador de empresa. Eu sou pregador do Evangelho. Jesus Cristo era o pregador do Evangelho. Saiu Jesus Cristo pregando o Evangelho de Ismar. Pregador. Nós temos hoje todo tipo de coisa. Eles não tinham o que fazer, eles achavam que deveriam fazer. Eles tinham que pregar. E eles pregavam o quê? O reino de Deus está próximo. Eles não pregavam política, que o crente deve aderir a um partido político. Eles tinham uma missão, e essa missão tinha uma mensagem que era clara: é o reino de
Aliás, já começou o juízo. Todo aquele que não tem o filho, sobre ele pesa, repousa a ira de Deus. O juízo é esse, que o Filho de Deus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ora, o que era o nosso Senhor Jesus Cristo senão um pregador? Você lembra daquela passagem? Quando Jesus Cristo está pregando o Evangelho, chega dois homens e diz: Senhor, meu pai, esse aqui é meu irmão, nosso pai deixou uma herança. Esse meu irmão maior da herança, diga a ele, Senhor, que a herança deve ser repartida meio a meio. Jesus disse: quem foi que me constituiu juiz sobre vós? Eu não vim aqui para entrar nessas questões de quem vai ficar com quem é mais bonito, quem é mais rico. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar o reino de Deus. Enquanto nós aqui não entendermos que a missão única e primordial da igreja é pregar o Evangelho do reino de Deus e alejar esse mundo caótico, esse mundo que está perecendo, esse mundo que está caminhando a passos largos para o inferno, de que o reino de Deus está próximo. E se nós continuarmos brincando de sermos crentes, entretendo ímpios, fazendo festinhas para que eles se sintam bem no nosso meio, para que eles se sintam aconchegados aqui e continuem pecando e levando a sua vida de sua luta lá fora, nós não vamos ser igreja. Nós fomos chamados para sermos uma instituição de pregação. Nós não fomos chamados para pregar. Achamos que instituições isso melhor do que nós. Nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja não é lugar de entretenimento, não é circo. Nós não fomos chamados para pregar peças, fazer peças, essas coisas. Nós fomos chamados para deixar claro para todo mundo que quiser nos ouvir que Jesus Cristo está voltando, que nós devemos nos reconciliar com Deus através dele. Caso contrário, pereceremos todos. Um ímpio, um filósofo, Soren Kierkegaard, ele contou uma história que ilustrava a igreja da sua época. Ele disse que um circo chegou na circunvizinhança de uma cidade e o circo pegou fogo. Enquanto isso, o palhaço estava se maquiando, estava terminando a sua maquiagem de palhaço. E alguém gritou lá: o circo está fogo. O palhaço pintado ainda com aquele sapatão grandão saiu correndo do circo para a cidade para chamar os bombeiros para apagar o incêndio que estava sendo no circo. O palhaço parou na praça e ele começou a sonhar, esbravejar e gritar: está pegando fogo, alguém ajude a apagar o incêndio. E as pessoas da praça, o drama feito pelo palhaço, o povo começava a rir. Que palhaço bom! Esse cara é fera! Olha! O palhaço! E ele: não é brincadeira, não, realmente o circo está pegando fogo. Olha isso! E esse filósofo ímpio disse: esse é o recado da igreja hoje. Ela conta a mais pura verdade, mas ninguém quer crer, porque a igreja está fazendo o povo rir. E as pessoas olham para esse pastor e dizem: mas esse cara é descolado, é legal, é mesmo. E ele diz: não, se você. Mas rapaz, isso é muito divertido. Nós deixamos de ser igreja para ser um teatro, um circo. Deus não chamou palhaços, Ele chamou profetas. Nós não vemos o homem do Pilato de Jeremias tentando ir buscar as pessoas e venham, olha aqui Jerusalém. Nós não vemos o homem do Pilato de Paulo dizendo: se vocês forem à minha igreja hoje, eu vi. O dízimo é 10, só precisa dar 2. Não! Esses homens não barganhavam a palavra de Deus. Eles eram como um leão quando ruge. E
quando eles vociferavam a verdade de Deus, todos tremiam. Eu quero dizer a vocês aqui, esses homens aqui, eles são chamados o perturbador do mundo. Vocês lembram quando Paulo chega em Jerusalém? Quando os judeus dizem lá, olha, chegou na nossa cidade um homem que tem transtornado o mundo. Ele não, como é que transtornado o mundo? Com a pregação da palavra de Deus. Paulo era um pregador. O Império Romano ficou de cabeça para baixo com a pregação de Paulo. Olha Romanos 1. Nós estamos precisando de pregadores, irmãos. Homem sério, compromissado. Homem que não esteja preocupado em divertir nem agradar ninguém, a não ser a Deus. Nós estamos precisando de homens que levem em consideração o quão danoso e quão poluído é o pecado. E que eles queiram viver de forma santa e se dediquem a Deus, para que através deles Deus possa mudar essa sociedade e mudar a visão que essa sociedade tem da igreja atual. Eles eram pregadores. Eu quero chamar a sua atenção também. Eles também operavam sinais. Está aí no versículo de número 1. Eles expeliam demônios, eles curavam leprosos, toda sorte de doenças, toda sorte de enfermidades. Depois ele reforça mais. Versículo 8. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Versículo 8. De graça receberem, de graça darem. Agora eu quero dizer a você que sim, nós acreditamos. As pessoas ainda curam hoje. Deus hoje. Nós não acreditamos no curandeirismo, que uma pessoa recebeu um específico para ser um curador. Se acabar no SUS. O cara leva na casa desse irmão que ele curava para alguém enfermidade. Não. Nós acreditamos. Todas essas. Olha que tudo isso é chamado na Escritura como um sinal. Curar enfermos é tratado na Escritura como um sinal. João, final do Evangelho, diz muitos sinais. Na vida, na viagem, viajando, alertando, acentuada à direita, não é verdade? Animal na ponta a calar, não é verdade? O que é aquilo? É um sinal de trânsito. Depois que você passou o sinal, aquele sinal é irrelevante para você. Não serve mais. Que vem o outro, que vem o próximo, não é verdade? Jesus pregava sinais. A pregação nunca passa. Todos os sinais estavam subordinados no Evangelho. Todos os sinais estavam submissos à pregação do Evangelho. Sem a pregação do Evangelho, o sinal nem sinal é. Eles dependem da palavra. Jesus Cristo pregava e contestar para afirmar curava e para afirmar o reino de Deus. Ele pregava o Evangelho. Ele era um pregador, meu irmão, minha irmã. Eles tinham que pregar a verdade desse mundo. Nós precisamos de pregadores que façam com que a igreja tire o seu pensamento desse plano terreno e eleve um pouco mais. Nós temos que fazer os crentes perceberem que por mais que a gente milite nesse mundo, nós não somos desse mundo. A nossa realidade real é o reino vindouro. Todo ele tem que fazer com que os seus ouvintes elevem o pensamento, leve para cima. Se você já leu a carta de Paulo aos Efésios, viu como é que Paulo começa a carta? Dizendo que nós somos abençoados em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele já leva a mente do indivíduo que está lendo lá para cima, para o reino celestial. E é essa a missão. É assim que nós devemos pensar. Eu sou cidadão dos céus, estou na terra temporariamente, mas a minha casa real, onde eu vou passar toda a eternidade, é no céu. Nós estamos vendo pregadores fazendo com
que os crentes queiram viver bem aqui. Essa é uma crítica do pregador, dizendo que Jesus Cristo tinha uma casa na praia, e porque na praia, nós também temos coisas. Ou seja, a doutrina da prosperidade faz com que os homens se sintam bem aqui. E o homem corre atrás do materialismo, coisa que Jesus Cristo nunca prometeu. Você lembra da tentação do deserto? Quando você está vendo a glória do rei, eu Jesus disse: não, meu filho, eu não quero glória de rei nenhum, não, porque já é minha. Pai é meu fogo, temos que adorar, porque nós já somos ricos lá no mundo, não aqui. Nossa luta é para fazer assim, né? Eu ficava na minha casa e a gente tenta se envolver com os bens mais, Deus faz com que a gente se frustre. Quem já leu o Eclesiastes? Já leu? Esse é o coração em construções. E ele começa a ser um construtor. Depois ele diz: eu vi canseira, enfado e correr atrás do bem. Eu coloquei meu coração nos prazeres. Depois de um tempo ele diz: e eu vi que os prazeres é canseira, enfado é correr atrás do bem. Eu pus o meu coração nisso. Não deu nada. Porque a gente tem que colocar o nosso coração na terra. Mas cedo ou mais tarde, você vai ver que vai se frustrar. Porque nós não fomos programados por Deus para vivermos aqui. A gente faz plano, a gente faz projeto, a gente vê o que diz: oh meu Deus, eu queria tanto. A gente não vai permanecer toda a eternidade aqui. O máximo que nós conseguimos viver, segundo o Salmo 90, é quanto? 70, no máximo, né? De lá, 80. Depois disso aí, irmão, é sentar numa cadeirinha de roda e apelar para o SUS, alguém vai levar ele empurrando para ir para o SUS, para a UPA, porque você vai ser um dependente. Essa é a grande realidade. Moletas, óculos, no meu caso, cabelo que não tem mais, tudo vai perdendo. Mas a gente quer continuar, né? Não, eu vou continuar lutando contra a verdade de Deus. E Deus dizendo: não, meu filho, você veio do pó e você só vai terminar no pó. Não adianta você lutar, porque não adianta. Teve uma civilização toda que tentou lutar contra essa verdade. Foi os egípcios, né? Os egípcios disseram: não, o nosso faraó é o Deus, ele não pode morrer. Ainda que ele morra aqui, ele vai continuar sendo faraó na outra vida. Aí botou encheu tudo de tesouro, não tem mais nada, já levaram tudo. Salvaram algumas coisas e colocaram no museu, mas o resto virou traça. Os ladrões entraram nas tumbas dos faraós dos egípcios, tudo enrolado, tudo. Nós não conseguimos levar nada. Nós temos que pregar que o reino de Deus é a salvação. Jesus Cristo é o rei desse reino, e é Ele a salvação para esse mundo. Qualquer análise que a gente venha fazer na nossa sociedade, se nós não levarmos em consideração, pode dizer assim: olha, o homem atual ele precisa de mais entretenimento, a nossa sociedade está assim porque tem pouca polícia, tem pouca universidade, a gente tem que aumentar o número de escolas para dar mais segurança, aumentar o número de escolas de educação, mais universidade para fazer o grau aumentar. Tudo isso não vai mudar nada. O homem não é mais educação ou menos educação. Os mais educados são os que mais em Paulo, Romanos 1, inculcando-se por sábio. Às vezes mais instrução torna o homem pior. Salomão, quanto mais sabedoria tinha, mais depravado sexualmente ficava. Teve 1000 mulheres e elas perverteram o seu coração. Não é mais instrução que torna o homem mais santo, ele torna mais cordial, mais educado, mais polido, mas o pecado continua dentro da sua alma, o inclinando para o reino das trevas. O problema do homem ontem e hoje sempre será o pecado, e é isso que nós como igreja temos que combater, e nós combatemos isso com a pregação da verdade de Deus. Eu quero que você observe o chamado. Eu quero que você observe também a comissão. Jesus disse, versículo 5: a esses também Jesus Cristo, esses 12,
enviou, dando-lhes a seguinte instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas procurai as ovelhas perdidas da casa de Deus. Ou seja, Jesus disse: não, direção, não era sair a esmo. Lucas vai dizer que o Senhor comissionou ele de 2 em 2, dupla. É assim que tem que ser o evangelismo, 2 em 2, uma dupla. E se um cair, o outro levanta. Sai de 2 em 2, não sai a massa de 12, vai de 2 em 2. E observe que eles tinham uma direção específica. Essa comissão foi específica. Observe o que ele diz aí, versículo 6: procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus irmãos, a quem os discípulos deveriam pregar? Em primeiro lugar, aos da casa de Israel, certo? Israel era uma nação que possuía ou não a lei de Deus? Era uma nação religiosa ou ímpia? Não religiosa. Israel era uma nação que temia ou não temia a Deus? Israel era uma nação que conhecia os oráculos ou não de Deus? Que conhecia os profetas ou não? Por que essa nação precisava de ouvir pregação? Se ela já tinha todo o histórico de profetas que havia se levantado lá. Era para Jesus que vá para uma cidade que nunca ouviu, onde o profeta nunca foi. Mas ele disse: não, vai primeiro à casa de Israel. Em Lucas capítulo 24, quando ele ressurge dos mortos, ele diz: disse-lhe Jesus assim, Lucas 24, 46: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Ele disse: prega o evangelho começando em Israel, aos religiosos, aos que diziam que conheciam, aqueles que tinham a escritura do Antigo Testamento em mãos. Esses são os que mais precisam. Já viu você vai evangelizar alguém que pega um folheto e diz: não, eu não preciso do folheto não, que eu já sou cristão. Você não precisa, só porque é cristão não precisa do folheto, não precisa da palavra de Deus. São os que mais precisam. Os que aparentam ser religiosos são os que mais precisam da verdade de Deus. Não vou pregar aí não, porque essa igreja... Sabe onde é que está sendo mais preciso pregar o Evangelho? A verdade do Evangelho hoje. Você acha que é onde? No parque do povo? Ou nas igrejas? Quer que eu faça um desafio aqui com vocês? E vocês vão fazer na sua mente. É verdade ou não é que você conhece pessoas que não são crentes, nunca conheceram o Evangelho, mas são mais ordeiras, mais educadas e compromissadas com sua palavra, uma palavra que eles empenham, do que muitos crentes? É ou não? Há muitos ímpios que odeiam ter seu nome no SPC e honram com seu compromisso, que nenhum credor vai na sua porta bater. É ou não? Quando tem muitos crentes no SPC pendurado. É ou não? Tem muita gente aí fora que dá muito mais testemunho de uma vida aparente, possivelmente convertida, do que muitos que estão dentro da igreja, não é? Onde é que nós temos que pregar o Evangelho inicialmente? É triste dizer isso, mas a igreja está cheia de pessoas vazias, que precisam de conversão autêntica, que precisam de um novo nascimento, de regeneração. Pessoas que não entenderam, ouviram, mas não entenderam, desceu ao coração a verdade do Evangelho. Jesus disse: comece em Jerusalém. Os discípulos disseram: não, Jesus, aqui a gente já cresceu aqui, meu pai foi quem me ensinou a lei. Pronto, é para ele que você vai pegar, porque seu pai e os antecedentes dele mataram os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas
e apedrejam todos aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha reúne seus pintainhos e vocês não quiseram? Jesus disse. Jerusalém rejeitava o Evangelho. Tem muita igreja, irmão, que está mais preocupada com quanto é que vai arrecadar, se as pessoas estão se sentindo bem visitadas ou não. Estou nem preocupada com a verdade. Não diz isso não, que vai incomodar. Você lembra daquele pregador inglês que foi pregado na igreja, Charles Spurgeon? E quando ele, minutos antes de subir à tribuna para pregar, o pastor da igreja disse: olha, por favor, não fale sobre vício em álcool. Porque nós temos aqui na igreja 2 donos de alambique. E se você for pregar que o álcool é prejudicial, eles vão sair. Mas por isso, na hora que eles puxou assim, por favor, também esqueci, não pregue sobre adultério. Porque nós temos aqui na igreja um irmão que é uma grande influência na cidade, é uma pessoa de grandes posses, e ele está vivendo maritalmente. Aí tem que evitar. Quando o Spurgeon subiu à tribuna, ele não negou. Ele falou o que Deus disse para ele falar. Se Deus requer santidade, nós não temos que se preocupar com as consequências. Não estou preocupado com quem vai gostar. É a verdade de Deus. E se você for ovelha do Senhor, se você realmente foi convertido, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, nada que o pastor disser, por mais do que você vai dizer, ele é o homem de Deus. Eu estou precisando ouvir ele, pastor. É isso que nos caracteriza como ovelhas. Obviamente, eu não estou dizendo que o cara vai desrespeitar a igreja, chutar, fazer o que fez, que arrancou os cabelos das cabeças, da cabeça dos inimigos, como a gente leu de manhã. Não. Mas nós temos certeza e convicção de que Deus levanta homens para pregar o Evangelho. Se tem um grupo de pessoas que precisam ouvir o Evangelho, são chamados crentes. Mas observem, eles têm que ser abnegados nessa comissão. Ele diz no versículo 9. Agora aqui é mais específica para os pastores: não vos provereis de ouro. É difícil dizer isso para os pastores hoje, né? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de cinto, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ele está dizendo: não coloque a confiança de vocês nisso, e não espere receber isso. Se você entra no ministério para pensar que vai ser rico, para ganhar mais prata, ganhar mais ouro, eles tinham que aprender a depender de Deus. Por isso que eles não levem isso. Dependam exclusivamente de mim, do Senhor da obra. Dependam exclusivamente do meu chamado. Eu sou, irmão, eu já contei aqui com alguns irmãos, quando eu fui para o seminário em 2006, eu estava certo dia para o seminário, o pastor mudou o pastor da igreja, e o novo pastor disse assim: Cléber, a gente não tem condição de mandar você para o seminário, não. Se você quiser ir, você vai ter que pagar. Na época, era R$150 em 2006. Eu disse: rapaz, eu não, mas eu sei que Deus me chamou. Eu disse: pastor, eu vou. Ele disse: vai mesmo, eu vou. Mas como é que você vai fazer? Eu disse: rapaz, eu não sei não, mas eu sei que eu vou. Eu sei que a gente levantou, foi daquela, um mantenedor da igreja, cada um dava R$1, depois ninguém deu mais nada, depois de 2 meses todo mundo abandonou, ninguém dava mais nada, e eu já estava lá em Recife. Eu, sinceramente, irmãos, e eu tinha lido um livro, já li o livro do Homem das 10.000 Orações Respondidas, já viu esse livro? O nome desse homem é um inglês chamado Miller. Alguma coisa Miller, o sobrenome dele é Miller, esqueci o nome agora. É o homem ele manteve um orfanato todinho só com oração. Ele não pediu oferta a ninguém. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. George Miller. Eu tinha lido esse livro, ele botou no coração dele: eu não vou pedir nada a ninguém. Se Deus me chamou, e é obra de Deus, é para manter. Aí eu botei isso no meu coração, pronto. Se Deus me chamou mesmo, é para me manter lá. E eu fui. Eu achei engraçado demais.
Porque eu vou mudar. Deus aprova. Eu estava fazendo a minha matrícula, sentei assim no balcão, chegou um rapaz junto de mim, aí eu, conversando, aí a menina disse, você já pagou a primeira, não foi? Eu paguei, o presbitério pagou. Aí eu disse, mas você já sabe com quem vai ficar no seu quarto, quem vai dividir o quarto com você? Não, não. Aí chegou esse menino de São Betuna, ele era casado, só que a família dele ficou em São Betuna e ele foi sozinho. Ele chegou aqui e disse, pronto, tá aqui, Aguinaldo, vai dividir o quarto com você, vai dividir os quartos com você e ele. Esse irmão, ele tinha uma mercearia na cidade dele, deixou a mercearia para ir para o pastorado. E eu fiquei dividindo o quarto com todo o meu seminário com ele. Depois a família dele veio e ele me adotou. E eu almoçava todo dia na casa dele. E assim eu passei uns 5 anos, 4 anos, né? 3 anos, depois mais 2 anos, ele me ajudando. Ele foi um instrumento que Deus me ajudou. Não faltou nada, eu não tinha tudo que eu queria, mas não faltou. E eu concluí meus estudos com 5 anos. Era para ser 3 anos meus estudos, foram 5. Deus me botou mais outra prova para mim, eu digo, vou manter aqui. Longe da minha cidade, casei em 2006, minha mulher ficou aqui, eu fui para lá. Um desafio grande. Mas o Senhor, irmão, o que falta hoje é a gente acreditar em Deus e que Ele é supridor das nossas necessidades. Eu tenho piamente comigo que nós estamos desacreditando do poder de Deus na Sua palavra. Eu acho que a gente não acredita mais que Deus é Deus. Eu acho que a gente não crê mais que Deus pode mudar a minha situação nessa semana, hoje, agora. Não, eu sei, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Ele é Deus. Ele é Deus. Aquela mulher viúva de Serepta, ela disse, olha Deus, o que eu tenho é um restinho de farinha e um pouquinho de trigo. Eu vou fazer um bolinho para mim e o meu filho depois a gente vai esperar para chegar. Aí Elias disse, não dá para o teu filho nem para tu não, vai fazer para mim. Traz lá o bolo, faz o bolo lá e traz para mim. Ela disse, não, e é meu filho, vou morrer. Vai lá, rapaz. Creio no Deus que me enviou. O final da história diz, nunca, enquanto tinha vasilha, o azeite não parou de fluir. Nunca parou. E agora eu pergunto aqui, quem é que acredita que Deus pode fazer? Multiplicar a sua sementeira, abrir todas as portas da prosperidade para você se tornar alguém que você sempre quis ser, e depender dele. Quem acredita nisso? Meus queridos irmãos, nós não temos mais no poder de Deus. Nós acreditamos no poder da influência. Nós acreditamos no ditado popular que diz, mais vale um amigo na praça do que o dinheiro na caixa. Nós acreditamos nas nossas influências, no nosso ciclo de amizade, no pouco de dinheiro que tem. Nós dependemos do governo, da aposentadoria, mas não acreditamos mais no poder de Deus. Nós precisamos voltar a crer no poder de Deus. Esses homens saíram para evangelizar, não na força do seu braço, mas na dependência de Deus. Não leve nada, leve apenas a minha palavra. Queridos irmãos, para terminar, eu quero chamar a sua atenção para o terceiro seio. Comissão, chamado, comissão e conduta. Versículo 11. Qualquer cidade, como é que eles deviam se comportar? Em qualquer cidade ou povoado que vocês entrarem, indagai que nele é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrarem na casa, saudai essa casa. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, tornem para vós outra vossa paz. Se alguém não vos receber e ouvir as vossas palavras, ao sair daquela cidade, daquela casa, daquela cidade, sacudiu por os pés. E em verdade vos digo, menos igual haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Quando os discípulos entravam na casa, eles tinham que saudar aquela casa, fornecendo-lhe paz. A mensagem deles era paz. Paz não um com o outro, paz com Deus. É a principal paz, é o que o homem precisa. A paz um com o outro a gente pode maquiar, a gente pode fazer,
A gente pode até criar paz com dinheiro. Eu não mexo na tua, tu não mexe na minha. E quando o dinheiro estiver entrando, a gente vai repartindo o dinheiro. Não fica com o teu, fica com o meu, né? Bem a vida toda. A gente pode fabricar a paz. A paz que eles tinham que dar era a paz do céu. A paz que excede todo o entendimento. É a única herança que Jesus Cristo nos deixou. Jesus disse: eu vos dou paz. Eu vos dou a herança dele para nós. Paz. Paz. Paz com Deus. Nós agora podemos levantar a bandeirinha branca e dizer: não tenho mais guerra nenhuma entre mim e Deus. Jesus Cristo apaziguou a ira de Deus comigo. Agora eu me relaciono em paz com Deus. Outra coisa, os discípulos deveriam estar preparados, assim como nós devemos estar preparados para sair para evangelizar, sabendo que há pessoas que podem usar a mensagem. Observe, se alguém não nos receber, a paz volta para vocês. A recusa, tem gente que não quer o evangelho. A gente tem coração duro, diz: não, eu não quero, eu prefiro um pouco de cana do que um crente pregando para mim. Tem gente que diz isso. A gente tem que saber lidar com os não, com a porta fechada, com pessoas que recusarão. Amém? Bate o pó dos pés. O bater o pó dos pés aqui era uma prática judaica, já no Antigo Testamento, quando ele dizia o seguinte: eu vou sair daqui e nem a poeira, nem a terra dessa cidade eu quero levar. Lembra que Paulo disse: eu estou limpo do sangue de vocês? É como se ele estivesse dizendo: pronto, fiz minha missão, não tenho mais nada a dizer a ver com vocês, agora vocês e Deus. Essa expressão quer dizer isso. Bater o pó dos pés é voltar para Deus, sabendo que cumpriu a missão e agora aquela cidade tem que resolver sua situação com Deus. Irmãos preciosos, servo de Deus, servo de Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: todos nós aqui estamos em missão. Todos nós aqui fomos comissionados. As mãos de Jesus Cristo estão sobre nós. Vocês lembram da mão dele? As mãos furadas, as mãos que... Você lembra quando Jesus Cristo vai subindo aos céus? Jesus Cristo, para voltar para os céus, ele vai para Betânia, uma vila chamada Betânia, e lá ele vai subindo aos céus, e os discípulos olhando ele subindo aos céus, e lá ele ergue as suas mãos e abençoa os discípulos. Depois você vê ele em casa, quando Jesus Cristo sai do mundo e volta para Deus, é uma cena magnífica. Ele ergue suas mãos e abençoa. As mesmas mãos que foram furadas pelo Império Romano, é a mesma mão que ele usa para abençoar o povo e deixar o seu povo abençoado. Jesus, suas mãos estão conosco para a gente dar continuidade à missão. É conosco que está a responsabilidade de pregar o Evangelho até os confins da terra. E se tivermos em mira essa missão, é melhor começarmos agindo, é melhor começar santificando-nos, é melhor começar nos preparando nosso coração para que Deus nos use como instrumento dele. E Deus não vai usar um instrumento sujo. Você já imaginou um médico fazendo uma cirurgia em você com a mesma ferramenta que ele usou para fazer uma cirurgia no paciente anterior? Não precisa lavar não, pode botar aqui. Você queria isso para você? Você usaria esse tipo de instrumento? Você queria que ele usasse esse instrumento? Se você não quer que o médico use um instrumento sujo, por que você quer que Deus use? Nós temos instrumentos que purificam outro instrumento. Nós temos tem uma máquina, né, que chama, que bota lá, ela esteriliza, né? É autoclave, né? Bota lá, tudo sai purificado. A gente não vai botar ninguém no autoclave para purificar. Mesmo que coloque, não sai purificado. Só existe uma coisa que pode nos purificar: é o sangue de Jesus. Irmãos, ao longo dessa semana, clamem o sangue de Jesus. Peça para que Jesus lhe cubra com o seu manto e lhe perdoe todos os pecados. Amém? Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero rogar ao Senhor que nos ajude. Eu sou pecador, minha boca é impura, meus olhos, minhas mãos são impuras, mas o Senhor é puro, puro de olhos e não pode contemplar o mal. Suplico a tua ajuda, a teu auxílio,
que a tua poderosa mão repouse sobre cada um de nós aqui ao longo dessa semana e nos abençoe, Senhor, onde quer que o Senhor nos levar, com quem o Senhor permitir que cruzemos o caminho, com quem o Senhor permitir que conversemos, não nos deixe esquecer, Senhor, de pregar o Evangelho, de mostrar o caminho da salvação para essa pessoa. Em nome de Jesus, nos torna missionários no lugar onde o Senhor nos colocou. Que todos vejam em nós que a tua verdade é verdade em nossa boca. Por amor do teu nome e em nome de Jesus, nós suplicamos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que as alegrias, as consolações maravilhosas do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a vida de cada um de nós convidados aqui reunidos, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus continue nos abençoando. Estamos chegando ao fim do nosso culto público.